Boa noite a todos, em nome da Associação Paulista de Estudo e Controle de Infecção Hospitalar. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Estamos em mais um Debatendo com a APECI. Meu nome é Thaís Guimarães. Hoje eu vou estar com a Patrícia Shimabukuro, que vai me ajudar aqui na coordenação das perguntas. A Patrícia é enfermeira mestre pela Universidade Federal de São Paulo e é enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa Maggiore. Patrícia, você não quer apresentar, então? Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Thaís. Então, a doutora Thaís Guimarães, que está também comigo na coordenação essa noite, ela é médica infectologista, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas e do Hospital Servidor Público Estadual, né? Então, bem-vinda também, doutora. E hoje, como palestrantes, nós temos a doutora Denise Brandão, que ela é vou ver aqui. Ela é médica infectologista, doutora em moléstias infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Programa de Prevenção e Controle de Infecção relacionado à assistência à saúde do Estado de São Paulo. Então, vamos contar aí com a doutora Denise Brandão, que também vai estar aí conosco como palestrante, e também o doutor Eduardo Medeiros, que aí a doutora Thaís faz a apresentação dele. Professor Eduardo Alexandrino Cérvulo de Medeiros, é médico infectologista e é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E hoje o nosso tema vai ser pneumonia na COVID, pneumonia associada à ventilação mecânica, então acho que nós vamos ter aí bastantes assuntos, bastantes tópicos, bastantes dúvidas para serem discutidos. A doutora Denise vai falar sobre epidemiologia da pneumonia associada à ventilação mecânica na COVID, vai apresentar os dados de 2020 do estado de São Paulo, e a seguir o professor Eduardo vai falar sobre os critérios de definição da pneumonia associada à ventilação mecânica, a interpretação dos novos critérios da Anvisa. Depois a gente abre para discussão. Eu queria pedir a todos para fazerem as perguntas pelo chat ou pelo question and answers, que a gente vai estar olhando os dois para poder discutir depois, tá bom? Muito bem-vindo, obrigada aos dois palestrantes e a gente espera que tenhamos um excelente debate. Denise. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu vou discutir com vocês, então, os dados de PAV em unidade de terapia intensiva do município de São Paulo. A gente ainda não conseguiu fechar os dados do estado como um todo, porque exatamente por causa da pandemia, a gente ainda está com atraso no recebimento desses dados, mas a gente já conta com os dados do município de São Paulo. Vamos discuti-los, e com certeza já é um guia do que nós vamos encontrar no restante do estado, considerando que o município de São Paulo a região, né, o município de São Paulo é uma região, né, é um grupo de vigilância epidemiológica, e é o grupo que tem mais hospitais de todos os grupos de vigilância do estado. O primeiro dado bastante importante que foi identificado nos dados do ano de 2020 é o aumento considerável do número de pacientes dia nas unidades de terapia intensiva, quando comparamos o ano de 2020 com o ano de 2019. É um aumento de 35%, e quando a gente observa os dados, a série histórica, comparando hospitais públicos e privados, em unidades de terapia intensiva geral, os hospitais privados sempre contaram com quase que o dobro do número de leitos dos hospitais públicos. Isso mudou um pouco em relação às unidades de terapia intensiva COVID, onde o número de leitos dos hospitais
públicos é menor do que os hospitais privados, mas com uma proporção, uma diferença muito menor, aproximadamente 35 mil leitos. É possível observar, então, que nos hospitais públicos houve um aumento do número de pacientes dia em quase 40%, 38,3%, e nos hospitais privados de 18,5%. Esse aumento no número de pacientes dias reflete, com certeza, o aumento do tempo de internação desses pacientes. Espera-se, né, que pacientes com Covid que vão para a unidade de terapia intensiva acabam ficando internados por um tempo mais prolongado, mas também este aumento de pacientes dia também é um resultado do aumento do número de leitos em unidades de terapia intensiva. E tanto o tempo prolongado de internação, que já é um fator clássico de risco aumentado para desenvolvimento de infecção hospitalar, quanto o aumento do número de leitos, que não necessariamente está associado com o aumento do número de RH, e quando associado com o aumento do número de RH, não necessariamente com capacitações específicas para esses profissionais contratados, principalmente em relação a medidas de prevenção e controle de IRAs, também podemos considerar que esses são fatores de risco importante neste momento de pandemia em unidades de terapia intensiva COVID. Além disso, muitas unidades de terapia intensiva foram improvisadas em áreas de hospitais que não eram destinadas a essa função. E, com isso, são áreas que não são necessariamente também adequadas para agregar em termos de estrutura física, para manter uma unidade de terapia intensiva. Esse gráfico mostra esquematicamente, então, na série histórica, a diferença de leitos em unidades de terapia intensiva pública e privada, e com relação às unidades COVID, a diferença entre unidades de terapia intensiva pública, a diferença do número de leitos em unidades de terapia intensiva públicas e privadas, essa diferença é bastante menor quando a gente considera os anos anteriores, unidades de terapia intensiva geral. Os dados da série histórica de pneumonia associada à ventilação mecânica no município de São Paulo mostra uma queda do percentil 50, ou seja, da mediana de casos ao longo dos anos. No ano de 2020, em unidade de terapia intensiva geral, houve um discreto aumento dessa taxa, chegando a 3,73, e quando consideramos todas as unidades de terapia intensiva COVID, tanto públicas quanto privadas, a taxa de infecção no ano de 2020 foi de 4,29 por mil ventiladores mecânico dia, um pouquinho acima das unidades de terapia intensiva geral. Esta informação era o que, vamos dizer, intuitivamente a gente já esperaria, considerando que a COVID é uma doença que pode cursar com internações muito graves, com internações prolongadas, e pacientes com bastante tempo de intubação e que, portanto, estão mais suscetíveis a desenvolver pneumonia. Um dado que chama a atenção é que, para as unidades de terapia intensiva em hospitais públicos, a taxa de pneumonia nas unidades de terapia intensiva geral a mediana foi maior do que nas unidades COVID, o que chama a atenção porque não seria necessariamente o esperado. E esse dado pode levantar a questão de problemas tanto na vigilância quanto na questão dos critérios diagnósticos, que depois a gente vai discutir, que o professor Eduardo vai discutir melhor. Mas este resultado não seria o esperado. Esperaríamos que as taxas de pneumonia em unidades COVID fosse superior em unidades de terapia intensiva geral. Então, é um dado a ser discutido, considerando as questões tanto de vigilância quanto uso de critérios diagnósticos. O mesmo não foi observado em unidades de terapia intensiva COVID,
em hospitais privados. A taxa de pneumonia em hospitais privados, nas unidades de terapia intensiva COVID, foi superior quando comparada às unidades de terapia intensiva geral, um resultado intuitivo que nós esperaríamos, que nós podemos considerar um pouco mais esperado. Além disso, a taxa de utilização de ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva, quer geral, quer COVID, quer seja geral, quer seja unidade de terapia intensiva COVID, a taxa de utilização de ventilação mecânica em UTIs públicas, ela é maior ao longo de toda a série histórica e se mantém maior quando comparada às unidades de terapia intensiva de hospitais privados, tanto nas unidades de terapia intensiva geral, quanto nas unidades de terapia intensiva COVID. Em relação a essa informação, o que nós podemos imaginar é que, apesar de um grande número de unidades de terapia intensiva COVID em hospitais privados, a grande maioria da população depende do SUS para internação. E mesmo que tenha ocorrido um aumento do número de leitos de UTI, ainda não é suficiente para atender toda a demanda. Então, muito possivelmente, os pacientes que se internam em unidade de terapia intensiva, tanto geral quanto COVID, em hospitais públicos, acabam já entrando na unidade com uma maior deteriorização da função pulmonar, e acabam tendo, e são mais frequentemente submetidos à intubação, porque o número de leitos, a demanda pelo número de leitos, a demanda pelos leitos de UTI é muito grande, então somente aqueles que estão mais gravemente doentes é que acabam sendo internados nessas unidades, o que pode não ocorrer em unidades de terapia intensiva de hospitais privados, onde não necessariamente pacientes que estejam já muito comprometidos são internados em unidades de terapia intensiva. Esse quadro, então, mostra o resumo dos dados de pneumonia em UTIs no município de São Paulo, separados por natureza. Então, nos hospitais públicos, nós observamos no ano de 2020 taxas mais elevadas quando comparados aos hospitais privados. A diferença das taxas em unidade de COVID não é tão importante, mas nas unidades de terapia intensiva geral, ela é uma diferença bastante importante. Assim como o uso de dispositivos invasivos é bastante diferente em unidade de terapia intensiva geral e diferente, mas não tão diferente, nas unidades de terapia intensiva adulto. Quando avaliamos a literatura, existem muitas publicações que discutem essa questão das taxas de pneumonia em unidades de terapia intensiva, e eu trouxe aqui um exemplo, um artigo publicado esse ano no Critical Care, e que mostra que os pacientes COVID, quando comparados a pacientes não COVID, eles evoluem mais para pneumonia associada à ventilação mecânica, e a diferença é que muitos desses pacientes COVID já internam com grau de deteriorização da oxigenação mais elevado. Então, houve diferença estatisticamente significante nos parâmetros que mostram deteriorização da oxigenação. Então, os pacientes COVID apresentavam já na admissão um quadro pulmonar muito mais grave. Além disso, nós vemos que as questões de tempo de UTI foi maior, que o tempo de ventilação mecânica também, e que para esses pacientes houve uma maior frequência de diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica com o isolamento de agente por metodologia de agente microbiano. A análise da diferença desses agentes em pacientes COVID e não COVID
não mostrou diferença estatisticamente significante. E aqui é a média até o paciente evoluir a óbito, então também houve uma diferença estatisticamente significante. Esse gráfico mostra, então, que existe uma diferença entre a tendência a evoluir para a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, os pacientes COVID têm uma maior chance de evoluir para a pneumonia associada à ventilação mecânica, e a densidade de incidência nos pacientes COVID foi 28 por 1.000 ventiladores mecânicos dia, e para os pacientes não COVID foi de 13 por 1.000 ventiladores mecânicos dia. E isso difere do que nós encontramos nas unidades de terapia intensiva em hospitais públicos no município de São Paulo, onde as taxas de infecção nas unidades não COVID, as taxas de infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica em unidades não COVID foi maior do que em unidades COVID. Uma coisa que chama atenção nesse trabalho é que eles dizem que houve uma adesão que variou de 85% a 100%, com 99% a 100% no período onde eles tiveram o maior número de pacientes admitidos. Eu não falei anteriormente, esse trabalho foi desenvolvido entre o período de março a agosto de 2020, numa unidade de terapia intensiva em Cambridge. E eles falam da alta adesão aos bundles de prevenção de PAV. O que chama a atenção é que muitas vezes a gente não consegue seguir as medidas de prevenção de PAV para esse tipo de paciente COVID. Então, a gente não consegue, por exemplo, fazer interrupção de sedação, né? Porque o paciente muitas vezes está em uso de de bloqueadores neuromusculares, então você não vai fazer a interrupção de sedação. Além disso, você não vai fazer cabeceira elevada para muitos desses pacientes. Esses pacientes, eles muitas vezes têm que ficar pronados. Então, as medidas de prevenção, você manter as medidas de prevenção nesse tipo de paciente COVID pode ser mais complexo pela própria característica clínica desses pacientes, o que também pode colaborar para que a taxa de infecção de pneumonia para esses pacientes seja maior quando comparada aos pacientes não COVID, além, obviamente, do tempo maior de uso de ventilador mecânico. A avaliação do uso de antibióticos me surpreendeu um pouco, porque é possível observar que para pacientes em UTI COVID, a maior mediana de uso de antimicrobiano é para ceftriaxona. Já há uma mediana alta também para UTI geral, mas nas UTIs COVID, considerando todos os antimicrobianos, ceftriaxona foi o que teve maior mediana, então o uso de ceftriaxona é extremamente frequente nessas unidades, e o uso de meropenem, por exemplo, foi menor a mediana do uso de meropenem quando comparado às UTIs não COVID. O uso de piperacilina tazobactam, que é já bastante utilizado também quando a gente avalia a série histórica do estado de São Paulo em unidade de terapia intensiva, foi alto, discretamente superior à unidade de terapia intensiva não COVID, mas muito inferior ao uso de ceftriaxona. Então, aqui, graficamente, né, a utilização, considerando a mediana, então, graficamente, a maior diferença é para o ceftriaxona, que foi mais utilizado nas unidades de terapia intensiva do que nas intensiva COVID, do que nas unidades de terapia intensiva não COVID. Os outros antimicrobianos, por exemplo, meropenem e vancomicina, foram mais utilizados em UTI geral, quando comparado à UTI COVID, e polimixina, no percentil 50, aparece empatados. Para já entrar na fase de finalização da aula, o tema é pneumonia associada à ventilação mecânica, mas eu acho interessante trazer alguns dados de surtos do estado de São Paulo,
que já vem mostrando nos anos em 2020 e 2021, tivemos, principalmente aqui em 2020, foi o maior número de surtos notificados, sendo que 21 deles, foram 45 surtos, sendo que 21 deles foi para o SARS-CoV, mas como eu vou mostrar para vocês em um slide posterior, a gente teve surtos de outras infecções em unidade de terapia intensiva, de outras infecções pulmonares por outros agentes, e aqui, até abril de 2021, a gente já teve 21 surtos notificados em hospitais do estado de São Paulo, sendo 15 deles por Covid. Então, para esses 2 anos de avaliação de surtos, que foram 71 surtos, 49 surtos notificados foram de infecção de trato respiratório, sendo 34 deles surtos de Covid, com 251 casos confirmados e 15 óbitos. Importante dizer que o SARS-CoV, então, aparece como primeiro agente, mas o segundo e terceiro agente são bactérias gram-positivas, a maior parte delas em unidades de terapia intensiva e, portanto, associadas à ventilação mecânica, e nós estamos observando, neste momento, inclusive, estamos investigando 2 surtos de Acinetobacter multiresistente em unidade de terapia intensiva adulto. Então, muito provavelmente, nós vamos ter agora para o estado de São Paulo, na análise desse ano, nós vamos ver o impacto desses micro-organismos nas infecções, nas pneumonias associadas à ventilação mecânica em unidades COVID, e estamos fazendo um trabalho no estado de São Paulo para avaliar o impacto da COVID quando comparamos o período de 2017 a 2019 versus 2020 e 2021, porque imaginamos que com a pandemia, muitas questões relacionadas à prevenção de infecção foram, vamos dizer assim, atrapalhadas, né, pela pandemia, e provavelmente vamos ter impacto tanto em aumento de taxas, como aumento de resistência microbiana e consumo de antimicrobianos. Muito obrigada, eu vou estar à disposição, depois no momento da discussão, para perguntas e dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Denise, pela brilhante apresentação. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Eduardo Medeiros. Fique à vontade, professor Eduardo. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer à Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar, a APC, uma entidade que eu respeito muito, foi uma das pioneiras do controle de infecção hospitalar, não só aqui em São Paulo, como no Brasil. Então, em primeiro lugar, agradecer aí o convite da APC nesse tema que é muito desafiador, né? Eu acho que critérios diagnósticos de PAV, de forma geral, já é um grande desafio. Entretanto, quando a gente fala de unidade COVID, isso é mais importante, né? Então, é isso que eu vou tentar estar conversando com vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Acho que todo mundo está vendo a tela, tudo certo? Positivo, doutor. Tá, muito obrigado. Então, vamos conversar um pouquinho, então, sobre os critérios de definição de pneumonia associada à ventilação na COVID e interpretação dos novos critérios diagnósticos da Anvisa. Então, só para que a gente lembre disso, né, muitas vezes a gente, no dia a dia, esquece de estar consultando, né, em todo lugar que eu tenho atividade em área da CCH, eu sempre estimulo, né, que a gente constantemente recorra aos critérios e analise, discuta exatamente cada critério para que a gente não cometa erros, né? Porque muitas vezes, na demanda do dia a dia, você começa a adquirir alguns vícios, né? Muitas vezes
vai no embalo do clínico que está na UTI, do colega que te diz que se é ou não é pneumonia, o que é um grande erro para a gente que trabalha com CCH. A gente tem que estar com o manualzinho dos nossos critérios ao lado, sempre avaliar, sempre discutir, e preferencialmente sempre com o médico, tanto da unidade, né, e também do médico da própria CCIH. Habitualmente é a enfermeira que tem esse trabalho de vigilância, né, nas unidades, mas é muito importante envolver tanto a equipe multidisciplinar da unidade, especialmente a fisioterapia, que vem ganhando um espaço muito importante, a enfermeira da unidade, bem como os médicos envolvidos na assistência. Eu acho que esses profissionais são fundamentais para que se trabalhe constantemente com os critérios. E nós temos um erro singular, né, quando a gente compara os critérios habituais com o COVID, principalmente por causa do critério da radiologia, né? Porque se a gente compara a evolução radiológica de uma doença que compromete fundamentalmente o pulmão, né, embora não é uma pneumonia, né, e sim é uma doença que compromete o pulmão como uma doença sistêmica, e o pulmão é um dos órgãos mais acometidos nisso, mas é importante, porque, na verdade, você perde muito dos critérios, né? O que é um infiltrado num paciente na evolução de uma COVID, ou opacificação? Cavitação é uma coisa menos habitual que a gente utiliza na prática clínica. E mesmo os critérios clínicos, né? Como é que a gente avalia a febre, por exemplo, num paciente que está no 8º, 7º, 8º dia de uma evolução de um quadro de COVID, uma leucopenia, muitas vezes que se acompanha, ou leucocitose, alteração de nível de consciência num paciente em UTI, isso não tem como avaliar, né? Esse paciente habitualmente está sedado, em ventilação mecânica, a gente está falando de PAV, né? Uma pneumonia associada à ventilação. Então, alteração de nível de consciência não caberia para esse critério. E, da mesma forma, outros sinais e sintomas que a gente utiliza, né? Assim, está na nossa lista aqui, mas é muito complicado num paciente com COVID. Especialmente, mas aqui eu acho que a gente, embora no critério esteja colocado tudo no mesmo saco aqui, né? Surgimento de secreção purulenta, ausculta com ronco estertor. Isso num paciente ventilado não tem sentido, né? Início piora da tosse, ou dispneia, ou taquipneia, num paciente ventilado, né? Quer dizer, eu acho que realmente a gente precisa rever com muito cuidado todos esses critérios, porque, embora a gente tenha utilizado por muitos anos, mas vale a pena a gente ter uma visão mais crítica sobre isso. E a gente coloca no mesmo parâmetro a ausculta de ronco estertor com piora da troca gasosa, que é realmente um sinal extremamente importante, né, que mostra o comprometimento alveolar. Então, não dá para colocar no mesmo conteúdo aumento de secreção purulenta com piora de troca gasosa. Quando a gente avalia a definição microbiológica, né, também eu acho que é importante, a gente precisa estimular a procura do agente etiológico, a gente não pode simplesmente se adequar muitas vezes a uma situação ruim do nosso laboratório de microbiologia no nosso hospital. A gente tem que questionar isso frequentemente, buscar melhorias no nosso laboratório, para que realmente a gente consiga ter a etiologia das nossas pneumonias. Então, conversar com a fisioterapia, que habitualmente é o profissional que muitas vezes colhe esse material, quando a UTI disponibiliza a fisioterapeuta, ou mesmo a enfermagem, a gente ter o treinamento da coleta desse material de forma adequada e estar em constante contato com o laboratório de microbiologia para ver se realmente está sendo processado e encaminhado rapidamente. Eu vou puxar um pouquinho alguns pontos que a Denise levantou, porque realmente são muito importantes quando a gente pensa em critério diagnóstico, né? Esses daí a Denise já colocou,
são dados dos hospitais do município de São Paulo, dados atuais de 2020, foi apresentado pelo Núcleo Municipal de Controle de Infecção Hospitalar, numa apresentação recente, há um mês e pouco, depois foi disponibilizado esses dados para a gente, da CCIHs, mostrando, né, que realmente a gente tem alguns critérios que são utilizados em relação à Covid, eles precisam ser reavaliados, né? Você considerar que numa unidade Covid, né, global, você tem um valor parecido ou discretamente aumentado de PAV do que a outras unidades de UTI, tem que acender uma luz vermelha, tem alguma coisa diferente. No mínimo, a gente ter uma reavaliação criteriosa para saber se tem realmente algum problema de diagnóstico disso, se realmente isso está sendo realizado, como a Denise também enfatizou, se a vigilância está sendo feita de forma adequada. Nós sabemos que muitos colegas, inclusive da CCIHs, deixaram de frequentar as UTIs Covid pelo próprio risco, né? E isso enfraquece a vigilância epidemiológica, então a gente precisa estar muito atento a essa situação. Da mesma forma, né, quando a gente compara nos hospitais públicos, inclusive, a gente vê um valor inferior, né? 7,48 por 1.000 pacientes ventilados dia numa UTI nas unidades de terapia intensiva gerais, e quase a metade, né, 4,84, 60% dos casos, quando fala em unidade COVID. O que é uma coisa que chama a atenção da gente. Isso não é habitual pela característica do próprio paciente. E isso vale também para os hospitais privados, embora esse aumento seja bem discreto, mas ele é muito pequeno quando a gente compara e sabe das características desses doentes. Uma questão importante, né, quando a gente avalia a utilização da ventilação mecânica, porque, é claro, né, isso tem impacto também na mortalidade. Então, muitos hospitais privados, né, divulgam seus dados com taxa de mortalidade baixa na Covid, mas os pacientes não estão ventilados, né? Você, com metade dos pacientes ou mais dos hospitais públicos, estão em ventilação mecânica. Quando comparado com os hospitais privados, 20% a 30% estão em ventilação mecânica. Isso é muito diferente, né? Mesmo na Covid, aqui, né, em 2020, a gente vê 24,19% nas UTIs gerais, comparado com 44%, e 43% com 54%. Então, realmente, o paciente com menor gravidade, no hospital privado, a Denise já discutiu isso também, pela própria demanda da UTI, ele vai com um quadro menor gravidade, ele está com um catéter, vai para um hospital, vai para a UTI do hospital privado. No paciente do hospital público, ele só vai para a UTI quando ele já está em insuficiência respiratória grave, muitas vezes já vai entubado. Ele é entubado, muitas vezes, numa enfermaria, para depois ser transferido para a unidade de terapia intensiva por ausência de vaga. Então, essa é uma diferença fundamental quando a gente compara essas duas populações, dos hospitais privados e dos hospitais públicos, para que a gente não se engane. Uma outra questão, né, é que a PAV, por si só, antes mesmo da Covid, já tinha uma mortalidade geral elevada, também uma mortalidade atribuída, e das infecções relacionadas à assistência à saúde, é a que maior tem emergência de bactérias multiresistentes. Se você quer procurar uma bactéria multiresistente, faça um aspirado traqueal do paciente, que você vai achar bactéria multiresistente. Então, realmente o maior foco de bactéria multiresistente está nas pneumonias associadas à ventilação, e é a infecção que determina maior tempo de internação e, consequentemente, custos muito elevados. E os estudos vão nessa linha, né? A Denise apresentou um, estou apresentando outro para vocês aqui, que mostram isso. Esse estudo na Itália, no
com o pico lá da Covid, 586 pacientes, 29% tiveram PAV, o que dá 18 eventos para 1.000 dias de ventilação. Quer dizer, os nossos dados do município estão quase 5 vezes menos do que isso, né? Da mesma forma, o aumento de bactérias multiresistentes, isso foi visto em vários estudos. Esse é um estudo recente, saiu agora em abril, publicado no CHEST, uma análise retrospectiva de 8 hospitais italianos, de 20 de fevereiro a 20 de maio de 2020, né, mostrando exatamente o impacto da pneumonia associada a ventilador, o 26 PAVs para cada 1.000 pacientes dia, olha só, quer dizer, dados de quase 6 vezes mais os nossos. Da mesma forma, o crescimento de outras infecções, como infecções de corrente sanguínea, infecções relacionadas a catéter, e o aumento de enterobactérias e bactérias gram-negativas. Isso se reflete em outros estudos que mostram exatamente essa característica. Então, diante disso, com essa análise de 2020, nós fomos convidados para rediscutir os critérios de PAV em unidades COVID, porque começou a existir uma demanda grande na Anvisa sobre perguntas se os critérios eram os mesmos no paciente COVID e as dificuldades de fazer esse diagnóstico nos pacientes com COVID. Então, tem um grupo de trabalho no qual eu participo, de critérios diagnósticos de IRAS, dentre eles de PAV, e a gente trabalhou um critério um pouco mais que mantivesse a sensibilidade, mas tivesse um pouco mais de especificidade. Então, ainda mantivemos a questão da febre, mas naquele paciente, que tem um diagnóstico de COVID, foi submetido à ventilação mecânica, mas que após um período de estabilidade ou melhora das trocas gasosas e afebril por pelo menos 2 dias, quer dizer, aquele paciente que está evoluindo com uma melhora, pelo menos 48 horas afebril, o que mostra que a COVID estava em uma boa evolução, que ele estava melhorando, e que ele volta a ter febre. A secreção purulenta é interessante, porque o paciente com COVID não faz secreção purulenta. Vários estudos mostram que quando você colhe a secreção desse paciente, você tem diminuição dos leucócitos. Essa é uma característica da COVID, porque o envolvimento pulmonar ele não parte do alvéolo, da inflamação do alvéolo, e sim por microembolizações, por lesão endotelial. Então, o processo inflamatório do pulmão é muito mais edematoso e pela lesão endotelial que ocorre. E aí você tem uma alteração significativa das trocas gasosas. E aquele paciente que ocorre uma piora da troca gasosa. Então, ele está melhorando, está 48 horas estável, de repente ele começa a desaturar novamente, aumento da demanda de oxigênio e aumento dos parâmetros ventilatórios por pelo menos 2 dias. E aí você tem que ter um agente etiológico isolado, Então, aí a gente manteve próximo dos critérios habituais, colocando aí um parâmetro para o aspirado endotraqueal, aspirado endotraqueal, de 10 elevado à quinta, que precisa ter uma mudança, porque o lavado continua maior ou igual a 10 elevado à quarta unidades formadoras de colônia, porque é um procedimento que tem maior especificidade, mas, entretanto, é mais difícil ser feito o lavado nas UTIs. Então, a gente tem estimulado o aspirado endotraqueal com um valor maior ou igual a 10 elevado à quinta unidades formadoras de colônia, que tem literatura que realmente pode validar esse dado. E os critérios, o que é o aumento do PIP? E o que é o aumento da fração inspirada de oxigênio, que está aqui no rodapé, e está na nota técnica, é exatamente os critérios que são utilizados pelo CDC para o diagnóstico de PAV.
Então, a gente, na verdade, utilizou parte dos critérios que já estão validados pelo CDC para as pneumonias associadas à ventilação, mas coloca um intervalo de 2 dias de melhora, e com isso, né, a gente acha que seria interessante, esse critério não é obrigatório ser seguido, mas é um marcador para que a gente comece a pensar e talvez validar esse critério. Esse critério ainda não está validado por ninguém, né? Porque não existe nenhum critério internacional para PAV em Covid. É por isso que vale a pena a gente tentar buscar uma alternativa e tentar buscar uma validação para isso. Esse critério, então, a gente trabalhou, foi passado no grupo, foi discutido e saiu nessa nota técnica, depois revisada, e essa é a última, de 5 de maio de 2021. Então, claro, é muito difícil, né? Esse foi até o nosso primeiro caso de PAV lá na nossa enfermaria, né? Na unidade lá do Hospital São Paulo, o primeiro caso de Covid, que uma paciente, ainda com aquela história que ela tinha ido num bingo, junto com e lá conheceu uma francesa que estava com um quadro respiratório, um quadro gripal, e ela pegou o Covid, né, da francesa. E caiu lá no nosso hospital, foi internada no nosso hospital. Então, a imagem inicial é muito típica de Covid, né? Olha só a radiologia dela. Muito típica, né? As imagens em vidro fosco, mais periférica, como bastante descrito. Mas ela, em torno do 8º dia, olha o que acontece com o pulmão dela. O que é isso? É uma infecção secundária ou é Covid? Né? Então, essa é a dificuldade de realmente o que é uma coisa e o que é outra nessa evolução com o quadro respiratório. Agora, olha essa imagem, né? Uma imagem, 80% do pulmão acometido, né? Essa paciente ainda está internada lá na nossa unidade de terapia intensiva, 10 dias de internação, estava lá com esse pulmão, né? Um pulmão que já desde a entrada já tinha uma evolução gravíssima. E quando a gente observa, né, a gente vê até um desenho aqui de broncograma aéreo que pode, eventualmente, sugerir uma pneumonia bacteriana associada. Mas isso, um PCR de 2,2, 9.800 leucócitos, sem desvio à esquerda, isso é COVID ou é uma PAV? Né? Então, realmente, a estabilização das trocas gasosas, com uma piora na consequência desse processo, é realmente um fator importante. Nós entendemos, né, que muitos hospitais também não têm disponibilidade de tomografia, né, e de acompanhamento desses pacientes com tomografia. Você olha um raio-x desse, não é um raio-x que você pode falar que não é um raio-x comprometido, é um raio-x que tem um infiltradinho difuso, mas nada, quando a gente faz a tomografia, aparece isso aqui. Né? Então, muitos hospitais, e até a própria norma, fala do raio-x como a mudança do padrão radiológico, utilizando o raio-x como parâmetro. E na COVID, o raio-x ele tem uma baixíssima sensibilidade para você identificar lesões associadas à COVID. Então, realmente, né, quando a gente pensa na acurácia dos vários sinais e sintomas relacionados às pneumonias associadas à ventilação, a hipoxemia, a alteração das trocas gasosas, é o que tem a maior especificidade e a maior sensibilidade nos critérios. O que, nessa norma da Anvisa, na verdade, a gente casou um pouco o que já tem mais validado na literatura com aqueles eventos associados à ventilação, que o CDC já tem utilizado e discutido já há mais de 10 anos e utilizado nos seus critérios, mas que a gente ainda não está utilizando e que eu entendo perfeitamente pelas próprias dificuldades dos vocais de que a gente tenha, né? Principalmente precisa ter a anotação dessa fração inspirada do oxigênio, do PIP, você precisa ter esses dados para que você faça essa avaliação.
Então, foi nesses critérios que a gente se baseou. Já existem alguns trabalhos comparativos dos dois critérios. Aqui é um trabalho no nosso meio, da doutora Maria Cláudia, trabalho de doutorado dela na unidade de terapia intensiva cirúrgica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, na qual ela avaliou 138 pacientes e viu realmente, né, que os nossos critérios, na verdade, eles superestimam, se a gente comparar com os novos critérios, a pneumonia associada à ventilação. Então, é claro, né, você pode perder um pouco em sensibilidade quando você utiliza novos critérios, mas você pode estar ganhando em especificidade. Isso é muito importante quando a gente pensa em medidas de prevenção, né, para ver se realmente a gente não está, muitas vezes, diagnosticando falsas pneumonias. E essa é uma situação, né, que, quando a gente se perde, que diferencia, né, uma traqueobronquite de uma PAV? O que diferencia, na verdade, é exatamente a alteração de troca gasosa, né? Embora na traqueobronquite você não tenha uma evidência radiológica bem definida, mas provavelmente no paciente com COVID a gente tenha mais traqueobronquite do que PAV, né? Porque você tem um processo de uma infecção secundária e muitas vezes esse paciente já tem uma alteração da troca gasosa. Então, o que seria para a gente acrescentar para melhorar a especificidade é a gente ver realmente a piora da troca gasosa depois de uma estabilização. O critério microbiológico, já desde os anos 2000, mostra que o aspirado endotraqueal ele tem uma sensibilidade, uma especificidade muito interessante, né? E comparativo ao lavado broncoalveolar. Então, claro, se na sua UTI você tem uma boa equipe de broncoscopista, minimizando o risco de transmissão para os profissionais, realizando a broncoscopia, ok, mas isso é raro no país como um todo. Mas um aspirado endotraqueal é possível ser feito, com medida de proteção, e o laboratório receber esse material rapidamente e processar. E isso ajudaria demasiadamente o diagnóstico dessas infecções. O que a gente vê, né, que a gente já sai de um quadro com um aumento grande de gram negativo, né, todas as PAVs no nosso país, os gram negativos são preponderantes, como a Klebsiella, o acineto e a pseudomonas. Estáfilo tem um papel menor, em geral inferior a 10% das nossas PAVs no Brasil, diferente dos dados americanos, ainda o Staphylo aureus tem maior incidência, mas no Brasil, mesmo as PAVs antes da Covid, os gram-negativos são muito importantes. E agora, com a Covid, isso muda um pouco, né? Esse é dados do nosso hospital. A gente já tem encontrado um aumento da resistência, inclusive um crescimento de resistência à polimixina B, que a gente está bastante rigoroso no isolamento desses pacientes, exatamente porque tem aumentado tanto a Cinetobacter, que era um agente que a gente diminuiu muito no nosso hospital e voltou a crescer novamente, assim como Klebsiella e Pseudomonas. E o estáfilo está aqui, né? Que é aproximadamente o que a gente tinha também nas pneumonias antes da pandemia de Covid. Então, o que acontece nesse novo retrato é que a gente aumenta a resistência microbiana, volta a surgir o Acinetobacter com um mais importante nessa unidade, o que nos chama bastante atenção. E outra, se você insistir no aspirado endotraqueal e conversando com o laboratório, você terá a oportunidade também de diagnosticar a aspergilose, que na literatura tem crescido como um agente importante nas pneumonias associadas à ventilação em pacientes com COVID, em unidades COVID,
que a gente, no nosso meio, se você não diagnostica, você fala que é zero, mas não é bem assim. Talvez a gente esteja diagnosticando pouco essa situação e precisamos estar mais atentos, né? Então, ou pela pesquisa direta, ou pela cultura dessa secreção, ou, eventualmente, se você tiver disponibilidade, a pesquisa de galactomanana na secreção pode auxiliar dentro desse processo, e eu recomendo vocês a leitura desse artigo, um artigo belíssimo aqui no Lancet Infectious Disease, publicado agora em dezembro de 2020, que discute bem essa questão da aspergilose no paciente com Covid. Então, as minhas considerações finais, né, nessa situação, a gente está diante de um paciente com uma doença sistêmica, que é a Covid, uma doença que leva uma lesão endotelial muito importante, né? Ela não é uma pneumonia viral, não é comparado à influenza, a Covid é uma doença diferenciada de tudo isso, e que a ventilação mecânica invasiva, né, além de outras situações, como pronação, sedação prolongada, bloqueador muscular, muitas vezes por semanas que esses pacientes ficam na UTI, realmente são fatores que aumentam a incidência de PAV. Além da imunodepressão prolongada, todos esses pacientes tomam corticoide. Alguns deles tomam imunomodulador, tocilizumab, que é uma droga que vem crescendo a sua utilização, incluindo a linfopenia, que é clássica na evolução mais grave do paciente com Covid. E o diagnóstico de PAV nesses pacientes requer sinais clínicos de infecção, claro, mas fiquem atentos à alteração das trocas gasosas. Quer dizer, se esse paciente, durante a evolução, estava melhorando da Covid e volta a piorar, esse é um ponto de atenção importante, voltou a aparecer febre, vá atrás da documentação microbiológica, né? Os achados da radiografia são difíceis de interpretar nesse paciente, muito difíceis. E mais de 90% dos pacientes com Covid tiveram CPIs, né? Que é febre, todos aqueles critérios, maior que 6, qualificado no segundo dia de internação de UTI, de um trabalho também realizado com essa finalidade. Então, a documentação microbiológica ela é muito importante nesse diagnóstico. Apesar da carga bacteriana, a contagem de leucócitos na secreção brônquica parece ser muito baixa na maioria dos pacientes com Covid, porque na fisiopatogenia não é uma alveolite que ele tem, como na pneumonia bacteriana e tudo mais, e sim por mecanismos de microembolias que está na própria discussão da patogênese da Covid. E também, né, eu acho que é uma preocupação como é que a gente vai sair dessa Covid em relação à resistência, né, microbiana. Me parece, né, que claramente tem aumentado a questão da resistência nas nossas unidades Covid. Isso eu tenho discutido com vários colegas em mesas, em vários locais, e isso é um fator, além de surtos de Acinetobacter, né? A gente discute várias vezes em outros locais que isso tem crescido. Então, é um ponto de atenção importante aí no nosso trabalho, são surtos de bactérias multiresistentes, como a Denise também enfatizou, no paciente com Covid. Então, é isso que eu queria estar apresentando para vocês. Obrigado aí pelo convite. Precisa abrir o microfone, Thaís. Obrigada, excelentes apresentações. Obrigada, Edu. Obrigada, Denise. A gente já está com várias perguntas aqui no chat, então, em nome da APCI, eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Eu queria, antes de passar aqui para as perguntas do chat, eu queria eu mesma fazer uma pergunta para ambos. Denise e Edu, quando eu vi os dados da cidade de São Paulo, eu também fiquei um pouquinho intrigada, porque a gente esperava, talvez
comparando com os nossos próprios hospitais, um P50 de pneumonia associada à ventilação mecânica um pouquinho maior, até porque a gente já estava vendo os trabalhos publicados na literatura com taxa de 10, 15, até o trabalho que vocês mostraram com mais de 20 pneumonias para cada 1.000 ventiladores dia. E a gente está com uma mediana de 4, de 4,6, 4,8, não passa disso. Você acha, Denise, que alguns hospitais podem ter UTIs mistas, Covid e não Covid, e eles estão lançando os dados como UTI geral, e por isso a gente está com uma taxa de pneumonia em UTI Covid tão baixa? Essa é a minha primeira pergunta. E a outra pergunta que eu queria fazer era, como os critérios da Anvisa não são obrigatórios, né? E a gente recebeu depois uma comunicação do próprio CVE pedindo para a gente continuar a notificar a PAV seguindo os critérios antigos, e obviamente tem hospitais que estão seguindo os critérios da Anvisa. Como é que nós, como CCIH, vamos ter que lidar com isso? E será que a gente não vai ter discrepância de dados por critérios diferentes? Posso começar, Edu? Pode. Bom, Thaís, eu acho que a gente está vendo, em relação a tipo de unidade de terapia intensiva, eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades fora de São Paulo, a gente está vendo de tudo, Thaís, sabe? Então, acho que sim, acho que a gente pode ter paciente Covid em unidade mista, a gente está vendo hospitais que pipocam unidade todo dia, que abre unidade, fecha unidade. Essa é uma questão importante que eu até citei, que eu acho que a gente tem muitos problemas em relação às taxas de infecção, que eu concordo, nós vamos ter, com o evento, com o slide final do Edu, nós vamos ter, até por isso que a gente está se propondo a fazer um trabalho para avaliar, mas eu acho que as taxas de infecção pós-Covid, de todas, vai ser uma coisa muito, muito, muito diferente dos anos anteriores, que a gente vinha até vendo uma estabilização e tendência à queda. Em relação aos critérios, em relação às taxas, eu acho que me surpreendeu enormemente. Eu acho também muito baixa. Eu acho que estamos... aquele trabalho de um hospital do hospital em Cambridge era 28 por 1.000, né? Eu acho que a gente tem problemas de critérios, e depois eu vou falar da questão da opção da gente nem mudar os critérios, e temos problemas de vigilância. Eu acho que alguns serviços enfrentaram momentos durante essa pandemia de falha de vigilância mesmo, dos profissionais de controle de infecção não estarem conseguindo fazer a vigilância. Em relação aos critérios, o Edu falou, eu acho que a gente tem que revisar os critérios mesmo, e todos, na verdade. Então, a nossa opção por não mudar o critério no meio do caminho é porque a gente já tinha tido toda a nossa série histórica era com outro critério, com os critérios anteriores, o critério que a gente está ali, né, está usando, e a gente considerou que talvez neste momento, onde está tudo tão complexo, não era o momento ideal para a gente impor que os serviços mudassem a sua forma de fazer vigilância. Essa foi a nossa opção. Não sei se foi o mais acertado ou não, e eu acho que o caminho, concordo aí totalmente com o Edu, porque eu estava até vendo o critério, por exemplo, de Itu. Eu acho que a gente tem que ver revisar critério de tudo. Porque o critério de Itu, se você for olhar, febre, urocultura positiva, febre, desconforto abdominal. O paciente geralmente está entubado, então geralmente o critério vai ser só febre e a uro positiva. Então, eu acho que a gente tem que rever todos os critérios mesmo. Então, eu acho que a gente ainda não tem um bom critério para pneumonia. Talvez esse de Covid, eu acho que a gente precisaria validar também. E a nossa opção no momento foi não mexer com unidades, com CCIHs e com serviços que já estavam com tanto problema assim de fazer a vigilância. Mas não sei se está certo ou errado, de verdade não sei. Acho que talvez esteja errado, mas...
Edu, quer comentar? Não, eu acho legal essa discussão, porque a intenção, né, na verdade, quando apareceu, eu até discuti bastante isso, e o Marcelo Maia, né, que vai ser o próximo presidente da MIB, também concordou, e nós dois que ficamos nessa polêmica, polemizando um pouco mais, né, com o grupo. Porque a gente achava, né, que em PAV a gente precisava criar um indicador específico para a Covid. Era essa a ideia, né? Não é misturar o indicador, mas sim, quando soltar o indicador, como esse trabalho que a Denise faz, que é brilhante, o Milton também, junto com todo o grupo aí do núcleo de infecção do município, que é dificílimo, né? Tanto é que só São Paulo faz isso rotineiramente há tanto tempo, né? Não é por acaso, é um trabalho de compilar os dados, ter esse estímulo para os hospitais enviarem constantemente para a secretaria, é um trabalho sensacional. Mas a ideia é que tivesse os dados de PAV de UTI geral e que tivesse um dado de PAV em unidade COVID. Era essa a ideia, né? Não era que esse critério servisse também para a unidade geral, era específico para a COVID, porque realmente o critério radiológico para a COVID ele é impossível, né? E o critério habitual ele parte do critério radiológico para os outros. O primeiro parâmetro é a alteração radiológica. Como é que você faz isso no paciente COVID? Né? Então, a ideia aí é que a gente criasse um critério para a COVID. Mas eu entendo perfeitamente, né? Nem tinha a intenção de que mudasse tudo, que já fosse aplicado, porque eu sei que essas coisas são difíceis. Como a COVID vai permanecer, né? E a gente tem um longo caminho pela frente, na verdade, eu acho que essa nota técnica da Anvisa, até me surpreendi, porque saiu um anexo específico, né? Isso não foi obra minha, foi o pessoal, acho que deve ter analisado e achou que era legal fazer como um anexo específico. E eu achei bom, porque a minha intenção era trazer para a discussão isso daí, né? De a gente não achar que está tudo bem, que não está tudo bem, né? E sim a gente desafiar um pouco essa questão, porque realmente é importante. E eu não sinto isso em outros locais, assim, quando eu falo outros locais do mundo, né, que está discutindo essa questão dos critérios de diagnose de Covid. Então, eu acho que seria, na verdade, uma coisa interessante para o nosso país, de que a gente pensasse num critério e trabalhasse isso, principalmente. Eu acho que a questão da alteração das trocas gasosas é realmente o que vai definir PAV, né? Porque o restante é traqueobronquite, pode ser outra. Agora, você alterou troca gasosa é porque você tem dano alveolar, você tem alteração na troca de fato, e talvez isso a gente precisaria realmente valorizar. O CDC valorizou isso, né? Quando fez os critérios dos eventos, né? Associados aos eventos adversos relacionados à ventilação. Mas talvez na COVID isso torna-se mais importante ainda, né? A melhora e depois a piora. Então é isso que a gente tentou fazer e tentou discutir. Convite lançado, então, aí, Denise, sem perder a série histórica, a gente separa Covid de não Covid. Eu acho que foi uma falha, assim, porque eu acho que o município fez isso, né? Separou Covid e não Covid, e a gente acabou não separando. Eu acho que isso foi uma falha e eu acho que a gente precisa corrigir isso, sim. E aí, sim, usar os critérios específicos para uma unidade e para outra, e infelizmente, eu vou dizer, porque nós vamos ter que revisar mesmo os critérios. Eu acho que não dá mais para a gente conviver com esse critério de pneumonia mesmo a pneumonia não COVID, do jeito que está. Né? É um critério muito, muito, muito ruim. Né? Eu acho que esse dado, mesmo esse dado de UTI, que é esse dado em UTI geral que a gente tem, é uma informação que eu não sei o quanto, né, pode guiar medidas de prevenção a partir do momento que é um dado pouco confiável.
eu acho que realmente, acho que de pneumonia a gente precisa partir para essa revisão, não tem jeito. E, Thaís, só um comentáriozinho mais, que eu acho que é muito importante. Eu gosto de CCH e sempre fiz CCH desde que terminei a residência, né? Então, para mim, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Agora, o que eu tenho notado, somente nos últimos anos, com as acreditações, com os critérios de qualidade, eu acho que as CCIH são muito pressionadas a ter dados excelentes, dados bons, e esse não é o objetivo da vigilância. Né? Não há problema algum você estar com uma taxa alta de PAV e você procurar alternativas para sua melhora. Isso não é negativo. Mas, infelizmente, né, o que a gente tem visto em muitas organizações é literalmente uma ditadura da vigilância. Né? Você é proibido a lançar taxas elevadas. Então, eu acho que isso é uma coisa que restringe. Me preocupou muito esses dados do município, principalmente nas unidades Covid, porque provavelmente tem vários probleminhas aí, né? Que a gente vê que realmente precisariam ser discutidos e que a gente precisava divulgar mais esses dados do ponto de vista de que a gente apresente os dados reais, discuta, avalie, para realmente a gente mudar essa realidade. Perfeito, Edu, é isso mesmo, concordo plenamente. Vamos lá, para as perguntas dos nossos participantes. Um paciente com COVID sob ventilação mecânica desde a admissão, que faz uma pneumonia bacteriana microbiologicamente confirmada com 10 dias de internação e de ventilação mecânica, e, portanto, dentro do Repeat Infection Time Frame, deve ter essa infecção notificada como PAV? Sim, eu acho que se tiver dentro do critério, claro, ele tem que notificar como PAV. Né? PAV, sim. Ok. Aqui também acho que o Edu já respondeu a relação PF ao valor definido ou consenso para se considerar melhora ou piora no paciente COVID? Você falou 30%, né? Isso. 30%. Gostaria de na saber... verdade, é a piora, né? Que você tem uma piora do FO2, né? Ou do PIP de 3, né? Você tem uma elevação de 3 ou 20% do PIP, né? Esse é o critério. Ok. Outra pergunta aqui, gostaria de saber se temos um período de tempo que posso considerar para paciente como COVID. Exemplo, o paciente já saiu do período de transmissão de 20 dias de isolamento e foi direcionado para uma outra unidade de terapia intensiva. E lá apresenta critérios para PAV. Qual critério devo usar? PAV COVID ou PAV normal? Não. Bom, puxado. Quer falar? Depende qual critério. Eu achei puxado. Né? Eu achei puxado. Mas eu acho que o paciente COVID acaba ficando ainda como sendo um paciente COVID, porque ele pode ter, ele saiu do período de transmissibilidade, mas eu acho que ainda todas aquelas complicações ainda fazem parte. Eu acho que é igual ao neonato baixo peso. É baixo peso para sempre, né? Sim, é baixo peso. Vai estar naquela faixa de peso ao nascer, né? Baixo peso ao nascer, o peso ao nascimento. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que não dá para você, só porque deixou de ser transmissível, você considerar que não é ainda uma complicação da doença. Eu manteria, se você está usando o critério de COVID, eu manteria para o critério de COVID. Mas até quanto tempo usar o critério proposto sem ver imagem? Não, veja, olha, não é puxando a sardinha aí, a gente discutiu isso, né? Que é exatamente, quer dizer, se o paciente está evoluindo bem da COVID, já está 48 horas afebril, está melhorando as trocas gasosas, e em qualquer momento durante a internação, se ele volta a piorar novamente, volta a aparecer a febre, piorou a troca gasosa, pode ser 30, 40, 60 dias, isso é uma PAV. Né? Se ele piorou depois, novamente, ele não tem recaída de COVID. O que você tem é complicação de COVID.
Então, se ele faz um tromboembolismo, sei lá, uma telectasia, alguma coisa do gênero, mas não, ou um pneumotórax, pneumomediastino, que é muito comum também, mas são situações, né, de complicações da COVID. Agora, o paciente está evoluindo bem, está febril, está estável, continua lá, porque nesse período todo, mais de 20 dias, provavelmente ele já está com traqueostomia, né, não está mais entubado, né, está com traqueostomia, está em ventilação e volta a piorar de novo, e aí se você vai, procura o agente etiológico, mais de 48 horas de estabilidade, voltou a piorar, isso é uma PAV. Isso não é uma reativação da COVID, a não ser que você documente uma complicação da COVID. Ele piorou porque fez um tromboembolismo, que é frequente, né? Ou fez alguma outra complicação vascular ou ventilatória. Ok, concordo também. Denise, o surto de SARS-CoV-2 que você mencionou foram de transmissão intra-hospitalar em unidades não COVID? Sim, a maior parte sim. Intra-hospitalar em unidade não COVID. Tem de tudo, né? Por exemplo, agora a gente está investigando 2 surtos, que nem são de SARS, né? São surtos em unidades COVID, mas em unidades COVID o que mais a gente tem visto são surtos de PAV, e PAV por acineto. Nós estamos em investigação de 2 surtos deste tipo. Acineto multi-R, né? Multi-R até Multitudo. Multi-R, em um dos lugares é um acineto com uma característica diferente, que só tinha sido descrita na América Latina uma vez no Peru. Então, estamos evoluindo bastante mal nesse sentido, mas a maior parte são surtos intra-hospitalares em unidades não COVID. Tá? Não COVID. Isso. Pergunta para a Denise. Sabemos que aplicar o bundle do IHI é um grande desafio. O que vocês acham de aplicarmos um bundle personalizado? Por exemplo, indicador de processo de prona, indicador de processo de higiene oral nos pacientes com COVID. Eu acho que não, como a gente viu, vai ser difícil você aplicar o bundle, né, completo pela própria condição clínica do paciente. Eu acho que esse tipo de bundle, vamos dizer, personalizado, eu acho bastante adequado, até para ver a qualidade mesmo da assistência, né? Por exemplo, essa de pronação pode ser bastante interessante, de higiene oral. Eu acho que é uma possibilidade de você continuar aplicando o bundle, mas adaptado à situação que estamos vivendo. Mais um bundle para a CCH fazer, né? Sempre, Thaís. Sempre a CCH ganha mais um trabalho. A gente já sabe disso. A gente já sabe disso, vamos relaxar. Edu, sobre PAV e traqueobronquite, pacientes que nunca chegaram a melhorar do ponto de vista funcional, que começam a apresentar secreção purulenta e febre, pelos critérios fecharia também como traqueobronquite, porém cultura de aspirado traqueal e hemocultura positivas. Como classificar? Pelo critério mesmo, se ele tem febre, piora da secreção e agente isolado, isso entraria como um critério de PAV. Mas eu diria que eu tenho discutido, né, assim, também esses critérios na prática, e no dia a dia do hospital. Eu diria que valorize uma questão, né? Quem foi? Ana Lúcia que perguntou, né? Ana Lúcia, valorize uma questão, que é exatamente a alteração de troca gasosa. Não tem PAV sem alteração de troca gasosa. Você tem que ter parênquima envolvido, você altera a troca gasosa. Então, se você tem dúvida, e se, obviamente, isso é medido, né, é anotado, conversa com a fisioterapeuta, vê as planilhas da fisioterapeuta, porque isso, se tem fisioterapeuta, ela anota, né? E aí vê o FO2 do paciente durante a evolução e o PIP durante a evolução. Se houve piora da fração inspirada em 20%, ou um aumento do PIP em 3%, né? Ele está lá com 8%,
estava melhorando, 9, vai para 12, 13, para você conseguir manter uma boa saturação, um bom PO2, realmente você está diante de um envolvimento pulmonar, e aí a PAV fica mais significativa. Eu acho que, na dúvida, consulte como está o FiO2 e o PIP do paciente. Agora está tudo estável, a ventilação está ótima, está em processo de desmame, apareceu uma febre, tem aumento de secreção, provavelmente é uma traqueobronquite, né? Se não houve alteração da troca gasosa. Edu, aí tem uma pergunta aqui da Renata também. O que você acha da obrigatoriedade do agente isolado? Porque ela está pensando no serviço de saúde que tem dificuldade de coleta de secreção traqueal e de lavado broncoalveolar. Gente, isso não é o fim do mundo, né? Eu lembro que quando uma vez eu discuti isso lá no Ministério, eu era de um grupo de trabalho de tuberculose. E a ideia é que tirasse o BAR, porque tinha muito lugar afastado que não fazia BAR. Então, você tinha que fazer o diagnóstico só pelo quadro clínico e o exame. Eu falei, gente, isso é impossível. Como é que você não faz diagnóstico de tuberculose sem BAR? Né? Então, eu acho que é a mesma coisa. A gente precisa evoluir, gente, para isso. Se você tem uma UTI no seu hospital, você tem paciente ventilado no seu hospital, você tem que discutir com o laboratório. Você faz, claro, você tem para UTI, você tem um laboratório mínimo, né, que realiza a sua demanda, a hemocultura, e isso não muda de forma significativa você ter um aspirado endotraqueal uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, é muito pouco isso de impacto no laboratório. Então, conversa com o pessoal da microbiologia, organiza o critério para que realmente possa receber esse material, e a coleta, que também não é complicada, né? É uma coleta simples. Eu só quero completar isso que o Edu falou, que eu sempre fui uma forte defensora de manter os critérios, vamos dizer, mais clínicos, né? E porque a gente discutia essa questão de você não ter anotação da piora de troca gasosa, mas atualmente eu acho que a gente tem que ir mesmo, isso que o Edu falou, acho que a gente tem que elevar um pouco o padrão para que as pessoas se adaptem. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que discutir os critérios nessa condição. Então, eu preciso, sim, ter anotação, eu preciso, sim, ter físio, eu preciso, sim, ter um laboratório de suporte. Eu acho que a gente vai ter que começar a discutir de uma certa qualidade, até porque é uma qualidade para a ciência do paciente, né? Senão a gente fica sempre nivelando por baixo. Eu acho que, sim, nós temos que começar a discutir, começar a nivelar para cima. É a mesma coisa que continuar contando sepse clínica, né, Denise? Não tem sentido, porque o hospital não tem como fazer hemocultura, então está na hora de tirar também a sepse clínica do critério da Anvisa, porque a gente precisa ter hospital que faça hemocultura, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, o evento hoje provocou isso em mim mesmo, assim, eu acho que a gente tem que rever os critérios, realmente, e começar a discutir de um certo patamar. Não adianta mais a gente começar esse exemplo do Edu é muito, muito importante. A gente não tem como mais, a gente precisa parar de ficar nessa discussão dos que não têm, os que não têm, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer. A gente põe um certo parâmetro e aí todo mundo se adequa. Deixa eu só fazer um comentário, tem alguma pessoa que falou sobre a personalização dos bandos, de que pronação não é porque avaliar a pronação, se isso não é uma medida de prevenção, não é avaliar a qualidade, né, indicador de processo para a pronação. Então, a gente não estaria falando de bundle só de prevenção de infecção, seria até um bundle para avaliação da qualidade da assistência ao paciente, seria mais nesse sentido. Seria, então, na verdade, Denise, a avaliação das boas práticas, né? Exatamente, de boas práticas, né? A gente não ficar só focado no que não estamos conseguindo fazer, nos bundles, mas fazer uma avaliação, um bundle para boas práticas, exatamente isso, Patrícia, acho que esse é o foco. Tá. Aproveitando o gancho, doutora Denise, estão perguntando aqui no chat, quando que vai estar disponível os dados de 2020 do Estado, até para fazer um
Olha, eu vou fazer um pedido para vocês, mandem os seus dados, porque os dados de 2020 estão horríveis do Estado, por isso que nós estamos ainda segurando. A gente entende todas as dificuldades que os hospitais tiveram nesse ano de 2020, mas a gente ainda não recebeu dados de um monte de região do Estado. Por isso que nós estamos segurando até para que a gente tenha um dado mais completo, e que seja um dado mais consistente, mas, no máximo, até o começo de agosto, esta é a nossa meta, até o começo de agosto, com todo mundo mandando ou não, tá? Porque a gente quer fazer isso, e a gente quer também fechar esses dados para fazer essa comparação, né, de série histórica, de 2017 até 2019 versus 2020 e 2021, que eu acho que nós vamos achar muita coisa interessante em termos de resistência, em termos de aumento de taxa de infecção. E Denise, só voltando um pouquinho no critério de definição, se a gente coloca a PAV microbiologicamente definida, a gente passa a ter o conhecimento dos agentes causadores de PAV no município, no estado, que hoje a gente não tem, né? A gente tem corrente sanguínea de Itu, mas não tem a da PAV. E o que a gente tem visto é o acineta justamente na PAV, não é isso? A gente tem visto nessas UTIs, é feito o diagnóstico por isolamento do agente associado à PAV, não é em corrente sanguínea, é o agente associado à PAV. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido mesmo. Eu acho que vamos colocar as coisas um pouco mais para cima, né? Melhorar essa qualidade da assistência. Okay. Acho que tem uma pergunta aqui também. Vocês têm associado surtos de multiresistente à escassez de produtos e o possível uso de dispositivos como filtros e traquicare por tempo prolongado? Não é difícil associar, né? Essa relação direta. Nós não fizemos essa associação, não. Por enquanto, ainda não. A gente vê, o que a gente tem visto são questões, às vezes, de organização da assistência, eventualmente falta de algum insumo, mas para higiene de mãos, mas não conseguimos fazer essa associação direta também, não. É que muitos hospitais, não muito, acho que todos, né? Faltou muito traquicare em redes, então, antigamente, você tinha um protocolo de troca, precisou ampliar. Enfim, isso vale também para os filtros, né? Teve realmente muita mudança na pandemia, né? Porque faltou muito material e antibiótico, né? Como está a dificuldade de polimixina e demais antibióticos aí. Mas é difícil você associar, né? Para quem está multifatorial, né? Multifatorial. Você precisaria ter trabalho específico para essa avaliação. Olha, Thais, é super multifatorial, assim, quando você vai lá em campo, você vê que é bastante multifatorial mesmo. Tudo, né? Acho que essa questão de um monte de unidade aberta a toque de caixa, a gente entende que tem que dar assistência, né? Primeira coisa é colocar essas pessoas, teriam onde ficar, mas eu acho que essas questões de abertura de unidade de terapia intensiva a toque de caixa é uma questão muitíssimo importante. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, da Ana Lúcia, de Curitiba, né? Ela falou que tem observado muitas infecções por Staphylococcus aureus multissensível, né? E aí, meticilino sensível, e aí principalmente hemocultura e aspirados traqueais, né? Fora de um contexto de surto. Aí ela está perguntando se vocês também estão observando isso. Não, Staphylococcus aureus não, eu até frisei aqui na minha apresentação, não é minha realidade, mas isso também depende do local, mas não é um agente habitual aí de você ter como principal agente, por exemplo, em termos de incidência, pelo menos não é o caso aqui em São Paulo, né? Eu não conheço nenhum hospital que o Staphylo seja o primeiro agente mesmo de várias infecções. A gente teve em uma UTI do HC, mas foi um surto de Staphylococcus aureus em secreção traqueal multissensível, e quando a gente foi fazer a análise de clonalidade, ele era policlonal, ou seja,
diversas fontes, apesar da gente ter percebido o aumento do número de isolados na secreção traqueal, que configurou um surto, mas ele era totalmente, tinham 3 clones circulando na unidade. Infelizmente, a realidade que a gente tem visto, infelizmente, não é de Staphylococcus sensível, não, é muito mais os gram-negativos mesmo. Ok. Tem mais alguma pergunta? Aí, Patrícia, estava monitorando as perguntas. Estão colocando aqui a história da falta da polimixina. E aí, o que vocês nos orientam? Na verdade, para KPC, até você tem alternativa, né? Mas para acineto, as alternativas não são boas, né? Na verdade, a tigeciclina, no nosso meio, né? Pode ser uma alternativa, a gente tem utilizado em protocolos, tem utilizado uma dose maior do que na bula, né? Off-label mesmo, que é uma recomendação de alguns protocolos para isso, porque a concentração sérica da tigeciclina ela é ruim, e para uma PAV não basta só a concentração pulmonar, né? As drogas que não dão concentração sérica, que mantêm uma boa farmacodinâmica com o parênquima, elas não são muito adequadas. Então, por isso, a tigeciclina você precisaria aumentar um pouco a dose. A outra droga que muitas vezes você pode associar, avalia a sua sensibilidade a aminoglicosídeo. Embora a concentração no pulmão não é boa, mas numa alternativa de falta absoluta e de resistência, também pode estar em uma alternativa. Se você tiver possibilidade de avaliar MIC ou concentração inibitória desse agente, lembrar também que, muitas vezes, uma dose mais alta dos carbapenêmicos também é uma alternativa. Mas não tem nenhuma droga segura. Realmente, são todas alternativas numa droga que é muito importante, aí, principalmente para o Acinetobacter, que é a polimixina. Ok. Então, só, acho que para finalizar, né, porque senão a gente já vai estourar aí o horário, a Tereza, ela está perguntando em relação à procalcitonina, se pode ajudar a definir um critério de PAV no paciente COVID. Quer falar? Acho que a Thaís tem uma experiência lá no HC. Né? Eu acho. A gente fez um estudo com a procalcitonina no HC justamente para diferenciar se a piora do paciente era devido a uma infecção bacteriana secundária ou era uma piora decorrente do próprio COVID. Então, quando o paciente de UTI tinha o critério de definição de PAV, critério antigo, piora do raio-x, mais de 48 horas de ventilação, febre, leucocitose, piora da relação PF, que a gente achava que podia ser uma infecção bacteriana secundária, a gente introduzia o antibiótico e colhia 3 calcitoninas, 3 procalcitoninas seriadas, uma em cada dia. Aí analisava essas 3. Se dessas 3, 2 medidas fossem menor que meio, a gente tirava o antibiótico. Se fosse maior que meio, permanecia com antibiótico. Quando a gente comparou os desfechos, não teve mudança na mortalidade. Então, significa que tirar o antibiótico baseado na procalcitonina nos ajudou realmente a diferenciar se era pneumonia ou se não era pneumonia. Foram 45 casos, é um N pequeno, eu acho que precisa de mais estudos, porque a procalcitonina pode ter variação, mas pelo menos como prática de retirar o antibiótico, como stewardship, ela ajuda bastante, porque como ela é um biomarcador e ela é muito presente em infecção bacteriana, você consegue tirar o antibiótico com mais facilidade. Então, tá, joia. Bom, então, decorrente do horário, né, vamos finalizando. Então, agradeço aí a participação da doutora Denise, do professor Eduardo, né, da Thaís, que me ajudou aí na coordenação, né, do evento. Então, tem bastante elogios no chat. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês também que entraram, né, nessa discussão também, que é importante,
né, para a gente melhorar as nossas práticas dentro do controle de infecção, né, principalmente gente de outros estados, né, que isso é fantástico, né, e estimula o processo de discussão. Então, eu agradeço também aos nossos patrocinadores, porque senão também esse evento não seria possível, em especial a CNPH, né? E agora eu passo a palavra para a doutora Denise e para o doutor Eduardo para as considerações finais. Agradecer muito, eu acho que eu saio daqui com várias ideias e mais trabalho, né, Thaís? Afinal de contas. Mas Estamos juntos. Estamos juntos, né? Saiu com mais trabalho, mas acho que foi muito importante essa discussão e para realmente esses momentos são importantes para a gente rever o que estamos fazendo e pensar em alternativas para melhorar, né, a qualidade da assistência, melhorar o uso de indicadores, inclusive, para que a gente consiga fazer indicador não é uma coisa fácil e que a gente, então, utilize esses indicadores, que eles sejam o mais consistentes possíveis para que a gente consiga fazer medidas de prevenção adequada. Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Bom, eu também adorei o evento, saudade da APECI aí, tinha um período que eu militava mais na APECI, né? Agora estamos na SPI, SBI, aquela coisa toda, mas saudades aí, eu achei muito legal, eu adoro essa discussão de indicador e critério, eu acho que está no nosso dia a dia aí de trabalho de CCIH, então adorei a discussão, né? Muitos participantes, né? Quase 300 aí num determinado momento, então muita gente, muita pergunta, e convido aí, né, as pessoas interessadas, você vê quantas dúvidas a gente tem, né? Que a gente precisa desenvolver estudos, então, enfim, pessoas interessadas que queiram se debruçar nisso, convido aí quem tiver com vontade de fazer uma pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado dentro da área, bem-vindo aí, né? Eu acho que lá na Escola Paulista, vou falar por mim, a Thaís também, a Denise, mas lá na Escola Paulista, CCIH, muito bem-vindos aí, quem tiver com vontade de se debruçar para responder questões tão importantes quanto estas, né? Que são, não é só nossa, né? A gente teve um evento aí da Thaís, há um mês e pouco, lá no servidor, também sobre PAV, o próprio André Calil estava na plateia, né? Então, foi legal, porque ele entrou na plateia lá, né, que é um pesquisador importantíssimo nos Estados Unidos, e entrou na plateia também com vários questionamentos. Então, é bem legal, né? Não é só o nosso problema, é um problema mundial a gente desenvolver aí esses processos, né? Então, isso só pode ser respondido com ciência, né? Com pesquisa, com estudos, então validar critérios, ver se estamos no caminho certo. Eu acho que esse realmente é a forma da gente crescer. E obrigado aí a Denise, a Thaís, a Patrícia, foi excelente. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu queria agradecer em nome de toda a APECI. A gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era justamente unir quem tinha participado dos critérios com quem coordena a vigilância estadual para a gente poder tirar ideias e, a partir daí, então, construir grupos de trabalho. Se for ver, Denise, um monte de gente se oferecendo aí no chat para participar da discussão. Então, acho que a gente, como Sociedade Paulista de Controle de Infecção Hospitalar, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, tá bom? Então, queria agradecer muitíssimo a presença de todos e finalizar o evento, então, com uma boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigada. Boa noite a todos e até o próximo evento da APECI. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.